Uma boa tarde, dando prosseguimento à história do jabuti e a fruta do livro de língua portuguesa. Nós tínhamos parado, né? Logo quando o jabuti apareceu para fazer alguma coisa, até que chegou a vez do jabuti. Sabendo do que tinha acontecido com os outros, ele teve uma ideia, levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Ela respondeu, Mussá, Mussá, Mussagambirá, Mussaie. Rapidamente, ele inventou uma musiquinha e começou a dedilhar as cordas da viola enquanto cantava. Mussá, Mussá, Mussagambirá, Mussaie, Mussuauê. Num instantinho, a mulher chamou. Aí, seu Jabuti, não é que eu lhe dei uma informação errada? O nome não é esse, é Pussá, Pussá, Sambirá, Pussá, Pussarinha. O Jabuti não parou de cantar. Mussá, Mussagambirá, Mussauê. A mulher vinha atrás dele falando sem parar. Ou será que eu me enganei? Acho que é Içá. Içá, pega a embirá, solta a farinha e o Jabuti firme dedilhando a viola. Mussá, Mussá, Mussagambirá, Mussauê. A mulher não desistia. Ou será que é assá, assá? Viu Curupira, viu você. O Jabuti não parava um segundo. Mussá, Mussagambirá, Mussauê. A mulher ficou furiosa, passou a mão num pedaço de pau e deu uma pancada no Jabuti. Rachou seu casco todinho, mas o teimoso não parou. Mussá, Mussá, Mussagambirá, Mussauê. Continuou até chegou perto da árvore e a mulher teve que voltar para casa. O Jabuti cantou. Mussá, Mussá, Mussagambirá, Mussauê. Página 109. Vamos compreender aí o que nós acabamos de ler. O que o jabuti fez de diferente dos outros animais? Ele levou uma violinha, inventou uma musiquinha e, para não esquecer o nome da fruta, não parava de cantar, para memorizar, né? Escreva o nome da fruta, fale em voz alta e veja se você também conseguiria guardar. Mussá, Mussá, Mussagambirá, Mussauê. É complicadinho o nome da fruta, não? Escolha um nome inventado pela mulher para confundir o jabuti que você achou mais engraçado e escreva. Possibilidade, Pussá, Pussá, Pussagambirá ou Içá, pegar em Birá. Aí é a imaginação de vocês mesmo, tá? Depois de tanto esforço, nesse clima de tensão, de nervoso, e já com o casco quebrado, coitado, será que o jabuti levou adiante seu plano? Veja aqui como a história terminou. Era o nome certo. A fruta caiu. Ele continuou cantando e foi uma chuva de frutas, todas madurando e caindo. Dava para todos os bichos provarem, comer, né? E como as frutas tinham um visgo é a mesma coisa que líquido pegajoso, uma coisa viscosa, né? Grudento, que nem jaca, não sei se já comeram. Eu uma vez comi, mas não gostei muito. Os outros bichos aproveitaram e usaram o visgo para colar o casco rachado do coitadinho do jabuti. E ele ficou assim, remendadinho até hoje. É bonitinha a história. Essa aqui é a autora, Ana Maria Machado. Vamos continuar. Atividade oral e escrita. Por que a ideia do jabuti deu certo? Vamos conversar. Porque a repetição fez com que a música inventasse, ele memorizasse, né? E também o nome da fruta não se confundisse quando a mulher tentou já falar, não é esse, é aquele outro, não sei o que lá. Alguns contos populares trazem histórias do passado e tentam explicar fatos ou fenômenos, coisas que a gente não consegue explicar, não compreendidos pelas pessoas. Que fato ou fenômeno o conto, o jabuti e a fruta tentou explicar?
Bom, ele tentou explicar a razão de o casco do jabuti parecer formado por remendos, por pedaços colados. Linguagem e construção do texto. No conto, o jabuti e a fruta, em um momento lá, a mulher diz, é isso, o jabuti, não é que eu lhe dei uma informação errada? O nome não é esse, não? Quais expressões usadas nessa frase não são muito comuns na língua falada? Isso daqui, o uso do aí, indicando um lamento, uma expressão não é que, repetição do não é esse não. Poderia apenas ter dito não é esse. O nome da fruta e as variações que a mulher inventava para enganar os bichos são repetitivos e bem difíceis. Qual é a importância dessa complicação na história? Que efeito que produz essa complicação? Uma possibilidade, né? Uma complicação importante por chamar a atenção do ouvinte, do leitor. Se alguém vai ler essa história, como vocês ouviram eu contar, e leram ao mesmo tempo, simultaneamente, sendo sempre um nome engraçado, produz um efeito de humor, às vezes cria um nervosismo, uma tensão na história, pois o nome complicado tem que ser pronunciado certinho, senão não dá certo. Então, vamos relembrar personagens, quando aconteceu, onde, quem contou, se participou e a ação, a história em si. Em um conto, costuma haver personagens mais importantes em torno de que acontecem as ações, a história. São os personagens principais. Quais são os principais que não são, aparecem várias vezes, repetidamente, no conto? A mulher e o pobre do jabuti, que levou uma paulada. Aparecem também no conto outros personagens que participaram da história, mas não são tão importantes. São os personagens secundários, a gente fala de segundo plano, os coadjuvantes. Quais são os personagens secundários desse conto? O macaco, viado, a onça, o tucano, cutia, coatia, a anta e o lagarto. Transcreva, escreva novamente a expressão que indica que os fatos ocorreram no passado, mas em um tempo indeterminado, que a gente não consegue precisar. A gente não conhece quando exatamente aconteceu. Uma vez, certa vez, também poderia ser. Qual é o espaço, quer dizer, o lugar onde ocorreram todos essa confusão, o enredo do conto? Ocorre na floresta. Vamos reler esse trecho. Sabendo do que tinha acontecido com outros, ele teve uma ideia, levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Ela respondeu, mussá, mussá, mussá gambirá, mussá uê. O narrador, então, no conto, alguém que está contando a história alguém que está contando a história e não participa da história, e os personagens, os principais e os secundários. Responda, observem as cores aqui. Que trecho se refere ao narrador e que trecho se refere aos diferentes personagens? Bom, então, ao narrador. Sabendo do que tinha acontecido com os outros, ele teve uma ideia. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. E em verde de novo. E ela respondeu, quer dizer, ele está contando o que está acontecendo entre os personagens. E o que está assinalado aqui, de amarelo, laranja aqui, é a fala
Aqui, a primeira é do jabuti. Por favor, a senhora pode me dizer o nome da fruta? Aí ela responde. Desafio, vocês vão fazer uma leitura, mas aí, como vocês que estão em casa, é difícil fazer, né? Uma leitura jograzada, quer dizer, alguém fala, alguém é um personagem, mas mesmo assim, em casa, vai ser meio difícil de a gente fazer. Talvez quando voltarem todos, vocês me lembrem, a gente retoma esse jogralzinho aqui. Tem uma atividade aqui, que depois vocês copiem no caderno de língua portuguesa. Aqui, sugere pedir ao aluno que use as palavras do quadro para completar alguns provérbios bastante conhecidos. Moinhos, perfeição minha morre e fura. A esperança é a última que morre. A pressa é inimiga da perfeição. Galinha do vizinho sempre mais gorda do que a minha. Águas passadas não movem moinhos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Depois vocês pausem o vídeo e anotem esses provérbios, esses ditados populares, tá? Na próxima aula a gente já vai para um outro tipo de estudo. A gente encerra aqui na página 212, tá? Até lá.